E disse Jesus: O que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Logo ele viu e seguia a Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Essa é a história de Bartimeu, um homem que vivia à beira, às margens, não só do caminho, mas da sociedade da época dele. Porque o fato dele ser cego para a sociedade daquela época não significava que ele tinha um problema médico, mas um problema espiritual. As pessoas acreditavam que ou os pais dele pecou ou ele mesmo havia cometido algum pecado grave para que ele estivesse naquela condição. Bartimeu era um dos muitos daquela época que não tinha benefício do governo, como uma aposentadoria igual nos dias de hoje ou algum benefício. Eles tinham, a partir do momento que descobrissem que tinha algum problema físico, alguma doença grave, deveriam esmolar, pedir esmolas para ajudar sua família ou até a si próprio. Ele era invisível à sociedade, ficava no chão e ele carregava uma capa que identificava para onde ele ia que ele era um mendigo. Com certeza, com o passar do tempo, mesmo se acostumando a essa condição, Bartimeu sabia muito bem que o seu problema era um problema gigantesco, apenas Deus poderia resolver. E é exatamente nessa história que eu conto aqui para vocês que esse homem recebe a vitória dele. E como isso aconteceu? Ele ficava em Jericó e Jesus estava passando ali por Jericó e era o último dia de Jesus. Jesus estava indo para ser crucificado, mas Jesus ele para prestar atenção em alguém que estava gritando o nome dele. Um homem que gritava e a multidão queria calá-lo. Por que importunas o mestre? Cale-se, mas ele continuava gritando. E o que ele gritava? O que ele dizia? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero dar um título a esse devocional: Da beira da estrada ao caminho com Jesus. Eu quero pelo menos tirar 4 lições desse episódio de Bartimeu registrado em Marcos. Bartimeu, quando ele grita, de volta ele tem alguém ou pessoas que estavam sufocando o chamado dele. Ele estava chamando por Jesus, mas a multidão o pressionava a ficar calado. A primeira lição que nós devemos tirar disso é que toda vez que nós decidimos nos encontrar com Deus, dar um passo em relação à espiritualidade, em relação a Deus, a palavra sua, nós sempre encontramos uma multidão contrária, as vozes desse mundo. A primeira coisa que vem à mente é como que você vai obedecer a Deus, como você vai servir a Deus, ir até Deus, se você é um pecador. Mesmo com toda a multidão gritando e falando para que ele se calasse, ele continuou gritando. Ou seja, as vozes desse mundo não podem sufocar o teu agir, o teu ir até Cristo. Tem muita gente nessa condição. Toda vez que quer ir até Jesus, quer se encontrar com Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, alguma voz vem e começa a ser contrária àquela atitude de ir até Deus. E não bastasse essa voz, a multidão, que poderia significar a multidão dos nossos pecados, a multidão do cigarro, do adultério, a multidão do roubo, da mentira, das baladas. Toda vez que eu estou evangelizando uma pessoa, eu percebo isso nelas. Elas sempre pensam no que elas vão deixar para poder seguir a Jesus. Sempre tem uma voz contrária, abafando o grito de socorro da alma. E uma outra atitude que Bartimeu tem, que nós não podemos deixar de mencionar aqui, que é a segunda lição que nós tiramos desse texto, é que diz a Bíblia que Jesus mandou chamá-lo. E ele, quando ouviu que Jesus estava chamando, ele de um salto largou a capa dele. A capa, como eu disse, significava a sua condição de mendigo, de pedinte. Alguém que precisava da esmola para ajudar, às vezes, até a família e a ele mesmo. Então, quando ele deixa a capa, ele pela fé sabe que não vai voltar para aquela vida mais. A capa era um bem precioso para o mendigo, porque não só sinalizava quem ele era, mas o protegia também das noites frias, que muitas vezes ele ficava em determinados lugares e ele sentia uma necessidade de ter uma capa. Então era um bem precioso para ele.
E então ele larga aquela capa. A capa talvez seja aquilo que nós não queremos largar, aquilo que nós achamos que vamos tomar prejuízo caso a gente vá até Cristo. Tem gente que é tão preso a uma vida condicionada de miséria, da sarjeta, às margens do caminho. Não estou falando só de um mendigo, mas de pessoas que sofreram traumas terríveis na sua vida, uma vida de pecado. Talvez você seja alguém que praticou coisas terríveis na sua vida e você carrega o peso da capa de não deixar essa vida. Você acha que você está encerrado de alguma forma pelo destino a viver para sempre aquela mesma vida e você não sai daquela condição. Mas Bartimeu traz uma lição. Ele tira aquela capa e abandona a velha vida para agarrar a nova agora em Cristo Jesus. E quando Jesus chega até ele, faz uma pergunta óbvia e diz: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: que eu veja, Senhor. A terceira lição desse texto é que Bartimeu, ele tem um foco, um objetivo. Ele não fica reclamando das suas mazelas, das suas neuroses. Ele não fica falando: Senhor, estou há tanto tempo nessa condição, talvez se o Senhor me dá qualquer coisa aí que o Senhor acha que pode me dar. Não, ele tem um foco. O Sêneca, que é um filósofo que viveu 70 anos antes de Cristo, ele fala uma coisa interessante: se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ele vai no ponto que precisa, na sua maior necessidade, que eu veja. Porque sendo ele cego, ele não tinha uma identidade social, não podia entrar nem na igreja da época dele, porque as pessoas enxergavam que ele tinha uma maldição de Deus. Como eu disse, não era uma condição médica, era uma condição espiritual. Então Bartimeu, ele traz uma lição para nós de que nós não devemos ficar perdendo tempo com coisas que não são prioridade diante de Deus. Quando você for até Deus em oração, quando você for até Deus, busque o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida hoje? Eu poderia te dizer que é salvação. Porque se você é alguém que está fora dos caminhos do Senhor, sempre tem virado as costas para a mensagem do Evangelho, olha, o tempo está passando e você não sabe a sua última hora. O homem está destinado a morrer uma única vez e encontrar-se com Deus, para ser julgado por Ele. Eu não desejo que você morra por agora, mas uma hora isso vai chegar, cedo ou tarde. E você deve pensar nessas questões importantes da vida. Uma outra lição, a quarta lição que eu aprendo na vida de Bartimeu, é que ele segue a Jesus. Quando ele recebe a cura, ele agora não é um homem preocupado com seus interesses pessoais. Ele poderia ter recebido a cura e voltado até para a velha vida dele, para a rotina dele, mas não, ele agora está seguindo a Cristo. A nova vida nos pede que nós sejamos servos do nosso Senhor, aquele que entregou a própria vida por amor de nós. Tem muitas pessoas que preferem viver uma vida como se Deus não existisse. Fazem o que dão na telha, como se não fosse prestar conta nunca de sua vida. E Bartimeu, ele entende que Jesus é o Salvador, porque quando ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, essa expressão Filho de Davi mostra que ele reconhece o senhorio de Cristo sobre a vida, que ele era Messias, o Messias prometido, porque fala de uma relação, de uma aliança que Deus havia feito com o rei Davi, um dos personagens mais importantes da história de Israel. Então ele reconhece o poder messiânico do Senhor, a sua missão, o seu senhorio, e reconhece o seu poder, porque ele abandona tudo e, como eu disse com o tema dessa mensagem, ele da beira do caminho agora, ele está seguindo a Cristo. Ele abandona a velha vida para uma nova, de salvação, porque nós sabemos que o nosso objetivo maior é para com a eternidade, não para aquilo que é passageiro. Enquanto nós vivemos aqui nessa vida, nós nos enganamos com as vozes, nós nos enganamos e às vezes achamos que o destino nos determinou, nos encerrou em uma vida de miséria, às vezes de pecado, aonde nós estamos afastados para sempre do Senhor. E não refletir na sua espiritualidade é você deixar de lado o maior presente que Deus nos deu, que foi a salvação eterna. Deus abençoe, que você seja como Bartimeu. Quando Jesus te chamar, salte com ânimo,
Largue tudo para trás e siga a Cristo, como muitos fizeram e vão estar lá no céu um dia quando nós encontrarmos com Ele. Com certeza encontraremos Bartimeu, o homem que vivia na sarjeta, pelo caminho, à beirada do caminho, pedindo esmolas. Mas ele obteve do Senhor não só o seu milagre, mas aquela palavra que Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Deus produziu fé no coração de Bartimeu para que ele fosse salvo. Deus abençoe.